Olá, vou falar sobre a terapia de movimento induzido por restrição. Mas o que é terapia de movimento induzido por restrição? Bem, a CINT, denominada terapia do movimento induzido por restrição, consiste na melhora do desempenho bimanual. E o desempenho é como uma criança, por exemplo, realiza uma tarefa. Mas a CINT também é baseada em dois princípios: na restrição do membro menos afetado e na prática da terapia intensiva no membro mais afetado. Falando brevemente sobre o contexto histórico, em 1990, nos Estados Unidos, o psicólogo Edward iniciou os estudos para pessoas com AVC. Já no ano de 2000, foi aplicado para crianças com paralisia cerebral. Porém, foi no ano de 2005 que o neurocientista Gordon publicou suas intervenções. A variação da CINT é a PSINT, adaptada para crianças, que busca o desenvolvimento motor visando o tempo de atenção necessário para as crianças, além da incorporação de estratégias de ludicidade pelo terapeuta. Princípios da intervenção. Como as crianças hemiplégicas normalmente têm preferência por usar o lado não afetado, a CINT ela serve para que elas não movimentem apenas esse lado, e sim os dois, de forma que, ao estimular o lado mais acometido, as crianças têm mais chances de ter ganhos de habilidades manuais. A intervenção consiste na contenção suave do membro não afetado, por meio de tipóias, meias, luvas. Em contrapartida, o outro lado é estimulado por meio de atividades lúdicas, animadoras e repetitivas. Em relação à dosagem, o estudo aborda a respeito da utilização do método CINT, a duração de 30 minutos a 8 horas por dia e da frequência de 2 vezes por semana. Sobre o tempo de duração da intervenção, foi de, em média, 5 semanas, sendo no mínimo 1 semana e no máximo 12. Nesses parâmetros foram considerados o tempo das intervenções durante a sessão de fisioterapia, somado com o tempo das atividades domiciliares incentivadas e realizadas pelos pais. Dando continuidade ao que foi dito pela Helena, a literatura mostra uma eficácia no uso dessa terapia para crianças com paralisia cerebral unilateral, acima de 2 anos de idade, e para bebês, os estudos mostraram que essa terapia é promissora. Isso ocorre pois, para os bebês, há um obstáculo para a realização dos estudos de intervenção precoce, já que muitas vezes o diagnóstico é pouco claro e a falta de ferramentas para mensurar o desenvolvimento da função da mão gera uma dificuldade para mensurar se há melhora. Os desfechos que esperamos com a CINT são que, com o tempo, a criança passa a ter mais força, destreza manual, precisão para realizar as tarefas com uma só mão e em até algumas habilidades manuais, devido ao aumento da confiança e o uso espontâneo do membro afetado. Com isso, melhora a capacidade de brincar, se alimentar, se vestir e outras atividades do dia a dia, com mais independência, autonomia e confiança. Dessa forma, o que causa essa mudança? Qual que é o ingrediente ativo? Elas são causadas pelo processo de neuroplasticidade, ou seja, pela reorganização das conexões cerebrais a partir do uso forçado e repetido do membro mais fraco. Assim, ao restringir o membro não afetado, a criança passa a usar mais o lado comprometido, o que ativa áreas do cérebro que estavam pouco recrutadas. A intensidade da prática, aliada a repetições de tarefas significativas e funcionais, estimula o desenvolvimento de novas estratégias motoras e o fortalecimento de padrões mais eficientes de movimento. Com isso, é importante o planejamento de atividades que motivem a criança a ficar mais envolvida. Dessa forma, os artigos que utilizamos para as informações apresentadas aqui foram estes dessa tabela, e o que nós escolhemos, que apresenta uma boa qualidade metodológica, foi denominado Comparando os efeitos da terapia de movimento induzida por restrição modificada e do treinamento bimanual em crianças com paralisia cerebral hemiplégica, matriculadas em escolas regulares, sendo um estudo do Bingham e do Gunnell. Esse estudo teve como objetivo comparar a eficácia da CINT
e do treinamento bimanual em crianças com paralisia cerebral hemiplégica. O foco foi avaliar melhorias funcionais no uso da mão afetada e o impacto da participação escolar em atividades diárias. Em relação ao método, o tipo de estudo foi um ensaio clínico randomizado controlado, e os participantes foram crianças com paralisia cerebral hemiplégica com idades entre aproximadamente 6 a 12 anos. E em relação aos resultados obtidos, ambos grupos apresentaram melhorias significativas na função da mão afetada após a intervenção. Porém, o grupo da CINT mostrou um maior ganho na qualidade do uso da mão afetada em tarefas unilaterais e o grupo do treinamento bimanual teve maior progresso em tarefas que exigem cooperação entre as duas mãos, refletindo-se positivamente em atividades escolares e de vida diária. Em relação às intervenções utilizadas, no grupo da CINT, as crianças usaram uma luva restritiva na mão não afetada, para assim forçar o uso da mão afetada durante as sessões terapêuticas. E no grupo de treinamento bimanual, as crianças participaram de atividades que envolviam o uso coordenado das duas mãos, focando na funcionalidade cotidiana. Além disso, a CINT também pode ser usada em crianças com paralisia braquial, uma vez que há melhora na função do membro afetado por meio dessa intervenção. Também o NOVA nos traz que essa intervenção está representada na bolinha amarela, e esse fato pode ser devido a poucos estudos que relacionam essa intervenção precoce com crianças abaixo de 2 anos de idade, uma vez que é mais difícil mensurar a habilidade motora manual nessa faixa etária. Além disso, alguns estudos trazem que a paralisia cerebral é pouco diagnosticada com menos de 2 anos de idade. A seguir serão apresentados vídeos da intervenção. Esse vídeo foi realizado pelas alunas Ana Júlia, Helena, Larissa, Luísa, Estela e Rebeca. Um trabalho apresentado à disciplina de abordagem fisioterapêutica para a funcionalidade na infância e adolescência 1, da professora Ana Cristina Rezende Camargo. Muito obrigada.